Salve, salve, gênios! Estamos de volta para mais um episódio do Gênios Cast, o podcast da Gênios Com 2025, que neste ano está celebrando 10 anos de uma história muito bem construída, uma história que tem dado grandes resultados por tudo que já foi feito até aqui e a perspectiva de o que vem ainda pela frente. Eu preciso dizer aqui nesse episódio que a proposta de valor do território, que isso é muito importante para que o norte pioneirense ele entenda um pouquinho desse mecanismo todo que envolve Sebrae, SRI, prefeituras municipais, os parceiros, né, deste grande empreendimento, dessa grande vitrine, né, que é a vitrine de inovação e tecnologia, que é a Gênios Com. Costumo dizer que é a maior e melhor vitrine de tecnologia e inovação do interior do Brasil. Falo isso com muita tranquilidade. Propósito de valor do território. Preste atenção, você que é do Norte Pioneiro do Paraná. A proposta é construir o desenvolvimento regional sustentável por meio do empreendedorismo, inovação e protagonismo das pessoas, posicionando o Norte Pioneiro do Paraná como referência em inovação e produtos diferenciados do agro e turismo, beneficiando os pequenos negócios e produtores rurais, impulsionando o crescimento econômico e a qualidade de vida dos seus habitantes. Neste episódio, eu estou tendo aqui a grande honra de receber o Odemir Capello, ele que é consultor do Sebrae daqui de Jacarezinho, o Sebrae, que a gente tem sempre dizendo, o Sebrae e seus parceiros, os grandes responsáveis por dar uma nova roupagem para o Norte Pioneiro do Paraná. E nós estamos na companhia de Leandro Lima, o Leandro que é secretário de Indústria, Comércio, Turismo, Serviço e Inovação de Jacarezinho e atualmente responde como presidente do SRI, o Sistema Regional de Inovação. Então, gente, o papo promete, eu convido você para ficar com a gente aqui. Vamos dar as boas-vindas aqui, primeiramente, para Odemir Capello. Fala, Odemir, como é que você está, querido? Tudo bem? Beleza, Robertinho. Mais uma vez, né, podendo fazer parte da história, da inovação do Norte Pioneiro, participando da Gênios, né, também como um dos organizadores. Isso é bem satisfatório. Estou aí desde o começo, o SRI, graças a Deus, tive a oportunidade de ser um dos fundadores também. Eu acho que, né, esse trabalho coletivo, né, e essas conexões com as entidades de inovação do Norte Pioneiro, com as lideranças também, tem feito muita diferença. Eu acho que nós vamos falar um pouco disso hoje aqui. De pessoas para pessoas. É isso aí. O protagonismo, né? É isso aí. Legal. Leandro Lima. Uma alegria muito grande ter o senhor aqui com a gente, senhor presidente do Sistema Regional de Inovação aqui do Norte Pioneiro. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre inovação, de estar aqui mais uma vez. Acho que é importante o máximo que a gente puder divulgar daquilo que está sendo feito no território, para que as pessoas conheçam, saibam como é que isso acontece, aprender como é que a gente trabalha em rede, entender como é que funciona toda essa nova pegada de visão de desenvolvimento territorial. Acho que vai ser um papo bem legal. 10 anos, hein? Porra, parece que foi ontem, mas tem muito trabalho aí por trás de tudo isso, hein, Odemir? Pois é, cara. Eu sempre falo que quando você lida com desenvolvimento, né, regional, desenvolvimento de regiões, de municípios, antes vem o esforço para depois o resultado. Então, se você não tem um propósito, se você não tem um conceito, se você não sabe que você está querendo fazer o desenvolvimento com o resultado, não é como se ganhar na Mega Sena, não é sorte. Então tem todo um trabalho, tem todo o envolvimento de muita gente, não é uma mão só que faz, não é uma cabeça só que faz. Então tem todo um envolvimento de muita gente num processo desse. E outra, tem resultado porque tem muito esforço também. Não tem nada, né, que tem resultado que não tem esforço, se tiver sorte, e aí é uma vez na vida talvez. Você sabe que o Leandro Lima, eu peguei um trecho da abertura da Gênios, que foi hoje pela manhã, gostaria que vocês pudessem fazer um comentário também sobre isso,
Mas pegando carona no que você acabou de dizer, o Demir, o Leandro fez uma observação muito interessante, né? Que diz o seguinte: antes de percorrer um caminho é sempre prudente saber para onde quer chegar, porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Não é esse o propósito da Gênios, né, Leandro? Exatamente. E dentro de uma visão de desenvolvimento territorial, é preciso que se diga isso sempre. Você não faz nada sem planejamento estratégico. Tem que ter muito conhecimento. O Demir falou que isso é muito importante. Você não faz nada sozinho, esse é o primeiro ponto. Mas em grupo, você precisa saber para onde vai. Então esse é o mote que tem nos últimos anos, né, aí com o Odemir capitaneando essa turma, que é esse desenvolvimento territorial. Então nós estamos falando de SRI, de comitê territorial, de comitê local, de toda essa nova maneira de pensar o território, que, querendo ou não, você acaba liderando uma série de novas pessoas que vêm atrás. Então acaba replicando esse discurso, a gente pode chamar de narrativa, ou dar o nome que você achar melhor, mas no sentido que isso vá se repetindo entre as lideranças, entre os políticos, entre os técnicos, que isso é importantíssimo. Então, quando a gente fala saber aonde quer chegar, é justamente ter uma meta clara e definida e definir os passos para você chegar lá. Então, quando a gente fala no desenvolvimento e tornar o território referência em inovação e tecnologia, isso não vai acontecer como um passe de mágica. A gente precisa trilhar o caminho. E o bonito de tudo isso, né, é o caminho. Né? É tudo aquilo que você vai fazendo. A gente está falando de 10 anos da GeniusCon. Se a gente pegar a primeira Genius, tinha 200 pessoas. Né, dentro do Instituto Federal, e depois todo mundo que veio trabalhando, o Odemir está aqui desde o início. Então, isso é belo. Você olha para trás e vê quanta gente colocou a mão nisso, quantas entidades estão junto nisso. E uma coisa que eu sempre repito, inovação, por mais que você tenha a entidade, a inovação é o CPF. A inovação é a pessoa certa dentro da entidade certa, para que isso aconteça. E você sabe que ouvindo você falar sobre esse assunto, me fez muito lembrar dos adolescentes, os jovens que passaram já hoje por aqui. Nós comentamos sobre a questão dos 10 anos e foi quase que unânime, cada um que apresentou seus projetos, aí, as suas ideias, falando: olha, o Norte Pioneiro do Paraná, minha região, olha que legal, que é uma coisa de pertencer, né, que é um dos temas da Gênios. Falou: a minha região, a GeniusCon tem me proporcionado isso, né? Teve uma menina que eu conversei há pouco, ela falou: eu estou na 4ª GeniusCon e estou trabalhando as minhas ideias justamente para desenvolver o meu território. Odemir Capello, quando a gente fala de território, é uma coisa muito nossa, muito puxa para dentro, né? Cara, eu acho que a Gênios tem, nesses primeiros 10 anos de existência, ela já tem dado o seu recado, porque a turma tem compreendido que este é o objetivo, é a pessoa se sentir pertencida aqui. Eu me lembro muito bem que você falava que a Gênios é trabalhar o capital humano jovem, para fazer com o jovem ele se interessasse pela região, que pudesse atuar aqui. E, cara, o resultado tá aí. Isso deve ser uma satisfação pessoal muito joia, não? A Gênios é a cereja do bolo, né, Leandro? Exato. Assim, só que tem muita coisa acontecendo, né, antes da Gênios. A Gênios é um meio, né? Então ela é a cereja do bolo. E aí durante o ano, né, vão acontecendo muitas coisas no decorrer desse trabalho. Então, assim, de novo, né, quando as coisas acontecem, independente de você estar sabendo ou não, é porque está dando certo. Então tem muita coisa acontecendo que a gente não tem controle. Aliás, quando foge do controle é que está dando certo. Então, é isso, cara. A Gênios é a cereja do bolo, né, de um trabalho que vem acontecendo ao longo do tempo. E uma coisa interessante que você falou, a maioria das pessoas talvez não tenha noção do porquê surgiu o SRI. O SRI é que capitania todo esse trabalho. A Gênios está ligada ao SRI, a Gênios está ligada à inovação. Mas quando a gente propôs a criação do Sistema Regional de Inovação em 2015, que começou em 2016 o trabalho, era para mitigar alguns indicadores muito negativos. Um era, o Leandro comentou hoje cedo, né, que era a questão da migração de pessoas do Norte Pioneiro para outras regiões. Evasão, né? O pessoal indo embora. Exatamente, né?
A falta de oportunidade também era uma coisa. Os cursos aqui não ofereciam muita condição das pessoas ficarem. Então, esse era o esvaziamento do Norte Pioneiro, foi um dos motivos, né, que nos levou a criar criar o SRI. SRI, perdão. Aí saiu a Gênesis. Então veja, o SRI ele é maior do que a Gênesis, ele é maior do que de tudo que está acontecendo. E a Gênesis faz parte de um objetivo que nós colocamos lá em 2015, né? Então, quando você vê isso acontecer de uma forma espontânea, cara, é o máximo daí né, da felicidade de quem tá nesse processo. Então, cara, é bem legal. Então, o jovem, né, colocando a situação, claro que esse ciclo de ir e vir sempre vai acontecer, mas se a gente tiver, cara, oportunidade do território, com certeza as pessoas ficam. E tem muita coisa boa por acontecer, né, Leandro? Exatamente. Eu acho que hoje o território ele tem uma visibilidade que há muito tempo nós não tínhamos. Nós somos referência, obviamente, no agro, mas o case do SRI chama muita atenção. Eu tenho falado e participado de grandes eventos de inovação no Brasil. O último agora eu tive na Smart City fazendo um painel sobre o SRI do Norte Pioneiro. E o que chama muita atenção, Robertinho, é que aqui o trabalho conjunto de vários municípios que se unem em prol do território. A grande maioria dos SRIs que existem, sistemas de inovação, às vezes estão concentrados num grande município. É difícil você pegar essa capilaridade que nós estamos tendo. E um detalhe importante, nós começamos aqui pelo trabalho da cultura da inovação. Porque até então, foi o que eu falei na abertura, nós tínhamos 3 ativos tecnológicos, que era o EMP, o Instituto Federal e o EMP de Bandeirantes. Hoje nós temos uma dezena de ambientes promotores de inovação e a cada época isso vem frutificando. E isso acaba sendo um crescimento exponencial. Porque a partir do momento que você tem essa visibilidade que nós estamos tendo hoje e a oportunidade de mostrar esse trabalho que o Odemir faz com maestria, que é essa questão da cocriação, de trabalhar potenciais, arranjo produtivo local, que é o caso do agro, do orgânico, e trabalhar isso com inovação. Então isso mexe, o que eu falei de manhã, isso mexe o caldo. As universidades estão muito mais presentes no nosso dia a dia de pesquisa, inovação, parceria. Foi o que eu citei ali com o Instituto Federal, com a UEMP. Isso move o território. Então você falou aqui do pertencimento, né, do orgulho de pertencer ao Norte Pioneiro. Essa marca do Norte Pioneiro que foi lançada esse ano é para isso. A pessoa se identificar, é um brand territorial, claro que é, mas ele tem essa função de trazer o engajamento, trazer o morador e levar no peito a marca do Norte Pioneiro. Eu acho que isso é fundamental. Por falar em marca... E para isso, ele tem que gostar do lugar que ele vive, cara. E para ele gostar, ele tem que ter oportunidade, ele tem que ganhar aqui, tem que ter condição de sobreviver, de viver e de crescer, né? Para ele gostar do lugar que ele mora, senão ele vai embora, né? Não tem muito o que apreciar. Exato. Então, essa questão do pertencimento e dessa marca territorial, ela é um símbolo, né? Do pertencimento. Então, bem legal. Eu tenho uma curiosidade, se me permitam, né? Eu tenho uma curiosidade. Eu estou acompanhando já a GêniosCon, a Ficafé, já há algum tempo. É a minha quarta oportunidade de estar aqui, né? Participando disso, comandando isso aqui e tal. E eu queria uma curiosidade minha é ver o seguinte: eu vejo o esforço, pessoal do Sebrae, pessoal do SRI, Prefeitura Municipal também, enfim, muitas empresas, tem a UEMP, tem o Instituto, muita gente engajada nisso, né? E com relação a políticas públicas de governo de estado, assim, como é que o governo enxerga a Gênios, a Ficafé, o próprio SRI, como é que é essa relação, né, do interior com a capital? Olha, eu vejo o seguinte, nós ganhamos muito, mas ainda há muito para construir em relação a isso. Por quê? A questão da inovação para o governo também é nova. A Secretaria de Inovação do governo, ela tem 2 anos, salvo engano. Foi o segundo mandato do Ratinho. Então, assim, o secretário de Inovação vai estar aqui na Gênios na sexta-feira, que é o Alex Canziani. O outro secretário já esteve aqui na Gênios. E todos eles são unânimes em entender que o trabalho que o SRI desenvolve é fundamental para isso que está acontecendo no território. Mas o que é importante? Os novos gestores, eles começam a ter essa visão
eu citei isso hoje, nós estamos num território de 29 municípios. São 22 novos prefeitos. Só que nós estamos trabalhando nisso há 10 anos. Então, o novo prefeito que entra, ele tem que conhecer o trabalho que está sendo feito, porque ele não pega uma terra arrasada que você vai ter que começar do zero. Ele tem que dar continuidade em políticas públicas. O que eu tenho percebido é que os novos gestores, não todos, obviamente, mas uma grande parcela, tem já uma visão que é preciso haver um equilíbrio na sua gestão da cidade em relação à técnica e política. Hoje, para você fazer uma boa gestão, você tem que ter gente qualificada no teu corpo técnico, isso é fato. Por quê? Porque é técnica de gestão, você tem que aplicar isso dentro do seu município, como se você pensasse numa empresa. Claro que com finalidades diferentes, com objetivos diferentes, times diferentes, mas você não pode abrir mão disso, abrir mão da gestão. Uma gestão bem feita, bem executada, é óbvio que sobra espaço para você inovar, para você aprimorar. Então, isso está acontecendo. Talvez não na velocidade com que nós gostaríamos, mas está acontecendo no território. Partindo desse princípio, o próprio Estado tem enxergado a gente. Olha a quantidade de prêmios que a região tem, a quantidade de IGs, né, de produtos diferenciados do agro. Salvo engano, eu acho que deve ser a região do Estado com maior número de IGs. Sim, é. Então, assim, isso tem chamado a atenção. A região do Estado que tem mais municípios com leis de inovação. Também. Então nós temos assim uma série de trabalhos que cada prefeitura está executando que ecoa no território. Por isso a importância de estar junto. Porque como a gente se reúne a cada 15 dias para discutir o território, isso é uma grande mesa do debate. Então eu faço a lei do sandbox para priorizar contratações inovadoras. Cambará faz, Santo Antônio faz, Bandeirantes faz, ou seja, a gente replica essas ideias. E o que dá certo, você não precisa reinventar a roda. Adapta ao seu município e manda ver. Agora, uma outra curiosidade também de quem está olhando de fora, tá? Então é uma curiosidade, pode ser até simples, entenda como quiser. Bacana, então você exemplificou bem aí, enfim, novos governos, novos gestores e tal, ajustando isso, a coisa vai bem. O que a Gênios Com, falar especificamente da Gênios, o que a Gênios Com precisa ainda mais dessa participação do poder público para atingir os objetivos, as metas, ou se está tudo bem e é isso mesmo que tem que acontecer e está tudo certo? Onde estamos e para onde a gente pode ir? Eu acho que assim, como eu falei no início, a gente tem uma parceria inicial. Pode aumentar e aumentar muito. O Estado tem uma força gigantesca e ele pode estar presente dentro desse tipo de ação com muito mais ênfase. Não só ênfase, mas capital. Tudo isso custa e custa caro. O Odemir pode falar com mais autoridade sobre isso. Você montar uma estrutura dessa para Gênios Com, para Ficafé, isso exige recurso financeiro. Você montar um stand, como a prefeitura montou aqui de Jacarezinho, exige recurso financeiro. Então, a partir do momento que você tem parcerias com órgãos fortes, como é o caso do governo do Estado, que possa colocar, mas colocar com vontade, né? Não é a esmola. É colocar com intenção de frutificar, realmente de Transformar. Eu acho que essa é a palavra. E aí, cada vez mais fortalecer essa parceria. Espaço tem, a gente pode trabalhar isso. A gente sabe que existe várias regiões do estado e esse mês é o mês da inovação. Semana que vem é a semana da inovação. Tem muitos eventos de inovação, então isso... às vezes o político não consegue estar em tudo quanto é lugar, mas é fundamental que nós, do Norte Pioneiro, façamos essa pressão. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Claro. Né? E o tempo todo a gente está fazendo isso, batendo na porta do governo e dizendo, olha, vamos junto, vamos trabalhar, vamos colocar recurso nisso daqui. Tem sinalizado? Porque precisa. Uma coisa que é importante, olha, o SRI, e pouca gente sabe disso, a gente não discute só inovação, a gente trabalha em infraestrutura, trabalha a questão de mercados, de estratégia para a região. Então, por exemplo, o Estado tem olhado para a gente tem um projeto muito forte, que é a Rota do Biometano, onde nós estamos finalizando, junto ao governo do Estado, a pavimentação da PR-515, que é a Rota do Biometano. A 515 hoje, que liga Jacarezinha, Barra do Jacaré, ela interliga Cambará, Andirá, Bandeirantes, Santo Antônio da Platina, ou seja, é uma via de escoamento de produção agroindustrial gigantesca para a gente. E o governo se prontificou a fazer isso. Então, assim, o que precisa? Nós precisamos ter projetos de região, isso é importante. Uma coisa que o governador falou em Foz do Iguaçu, eu acho que o Odemir estava lá comigo também, que é quem tem projeto tem recurso. Não adianta só chegar lá e pedir, ficar com essa conversinha de política sentado na mesa. Não, é apresentar o projeto tem que ter viabilidade e
ir para cima, que é o que a gente está fazendo. Então nós temos aqui muitas ações que ainda vão transformar a região. Eu estava falando aqui de pesquisa de inovação de ponta junto com a BBA, que nós conseguimos aprovar na UEMP, que envolve Federal do Paraná, envolve o UEL, o UEM, uma série de universidades, e é a UEMP que está capitaneando tudo isso. Isso é uma virada de chave. Nós estamos falando de maturidade do ecossistema, nós já estamos atingindo uma década, qualidade dos projetos e cada vez mais projetos avançados. Então, a parceria é fundamental, porque no edital da GUNI do ano passado, da rodada anterior, foi 1,5 milhão para a UEMP. Esse dinheiro vai para a universidade, para investimento em pesquisa e inovação. Se passar os 10 projetos, dá mais de 5 milhões. Então, assim, cada vez mais o recurso financeiro precisa ser colocado na onde dá resultado. Eu acho que esse é o ponto, porque frutifica. O Odemir, acho que podia dar uma contribuição nesse assunto também em relação ao Estado, né, Odemir? Eu acho assim, Leandro, nós temos política pública de inovação, a lei de inovação nos municípios. Os prefeitos, eles, talvez uma falha nossa do SRI, mas de estar conversando com os prefeitos também, para eles saberem utilizar essa lei que está dentro do município, e talvez não estejam sabendo usar. Sim. Então, tem uma provocação, né, nossa aqui do SRI para estar conversando com esses prefeitos. Mas, cara, o dinheiro está na mão do Estado. Sim. Né? E o município, lógico que ele pode ajudar, mas o dinheiro está na mão do Estado. O Estado. E outra, cara, né, na palestra que nós vimos do Ratinho lá em Foz do Iguaçu, cara, hoje o Estado do Paraná está no topo aí dos melhores estados do Brasil para empreender, com endividamento público baixíssimo, né? Com emprego sobrando, na verdade, né? Nós temos a pleno emprego, acho que é o único estado do Brasil a pleno emprego. Então, assim, tem recursos, os prefeitos têm que saber procurar também. E outra, assim, se pegar as principais entidades, elas têm capilaridade nos municípios. Sim. Né? E o prefeito, cara, ele não tem que pensar nos 4 anos que ele vai, ou 8 que ele vai. Cara, o que o prefeito vai deixar, né, de legado para o seu município? Ele vai deixar política pública. Sim. Né? Ele criando política pública, ele vai melhorar o aspecto da população. E outra, não tem mais esse negócio de pequeno município. Pega Carlópolis, por exemplo. Vou citar Carlópolis com 17, 18 mil habitantes. Cara, os caras estão nadando de braçada, porque tem todo um arranjo ali sendo trabalhado, a fruticultura. Por que não tem laboratórios lá para melhorar tudo isso aí? A Embrapa de fruticultura está lá no Nordeste, né? Então, veja, tem um monte de oportunidade que pode trabalhar. Você pega, por exemplo, Jabuti, né? Um município também pequeno que tem, né, o Regis, que é o prefeito, cara, né? O cara é top também. No projeto do governo, ele pediu lá, sei lá, quantas estufas, 30, 40 estufas para atender o pequeno produtor. Então, assim, cara, tem. O prefeito precisa ir atrás também, claro que, né, nem sempre isso é possível, cara, mas, assim, o prefeito precisa olhar a inovação de forma diferente, né? E às vezes ele não conhece isso. E muitas vezes o prefeito coloca a inovação na cabeça com base só em empresa de base tecnológica. E não é isso. Inovar é você fazer, seja no agro, na estrada, no prédio, você aplicar inovação em toda a sua gestão, em todas as suas áreas. Então é uma visão mais ampla, porque se você fica só na tecnologia, a tua visão fica limitada. É isso aí. Né? Então é essa forma de você pensar o território de maneira inovadora, para valorizar o que a gente tem aqui, porque nós estamos falando, por exemplo, do turismo. O turismo é uma grande indústria para o Norte Pioneiro. O Norte Pioneiro tem um potencial de desenvolvimento turístico, o Angra Doce, a Rota do Café, a Rota do Rosário, e tudo que a gente está fazendo aqui, que a gente pode crescer e crescer muito. Isso vai dar um novo dinamismo econômico para a região. Isso já está aqui. Né? Nós já temos essas belas paisagens. E fora tudo que a gente vem trabalhando, e quando eu falo a gente vem trabalhando, a questão do orgânico, por exemplo, para nós é planejamento estratégico. Nós já estamos com mais de 500 produtores certificados, a nossa meta é chegar em 1.000, mas quem está bancando isso são as prefeituras. Então o prefeito que entende que ele tem esse poder na mão. E muitas vezes, Robertinho, a prefeitura é o maior comprador daquele município. A prefeitura, em muitos municípios, é a maior empresa presente no município. Sim. Então, o programa de compras públicas é essencial para a valorização do comércio local. Isso foi feito aqui em Jacarezinho. Então, esse boom que a cidade vive, dos 112 milhões que nós licitamos, 45 ficou no comércio local. Veja. E aí o empresário ganha, reinveste,
Você cria leis de incentivo para pagamento acelerado. Nós criamos uma lei aqui, por exemplo, do Compras, que quem vende para a Prefeitura de Jacarezinho tem até 7 dias corridos para receber. Nós estamos pagando uma média de 4 dias. E o nosso recorde é 34 minutos. A nota chegou na Prefeitura de maneira digital, em 34 minutos estava na conta do fornecedor. Essa é uma inovação. Aí tem outra inovação também, por exemplo, pega lá a questão do tempo de abertura de empresa. Tempo de abertura de empresa. Olha só, cara, tempo de abertura de empresa pode ser uma inovação. Fala, Leandro. Quando nós começamos o programa, nós tínhamos 9 cidades no governo do estado, que era o Simplifica Licença. O estado reuniu 9 municípios, só nós do nosso tamanho. O resto era Maringá, Amuarama, Foz do Iguaçu, Guarapuava. Legal. O que ele queria? Simplificar, tirar a burocracia e diminuir o tempo de abertura de empresa. A nossa média era 44 horas para abrir uma empresa. Com processo de ajuste interno e automação do sistema, nós abrimos uma empresa em 3 minutos e 44 segundos. Que é isso? É um dos menores tempos do Paraná. A média do Paraná é 7 horas. Então nós tínhamos o Paraná com 9 horas, Jacarezinho com 44 horas. Foi feito um trabalho conjunto que envolveu vigilância sanitária, tributação, financeiro, todas as secretarias envolvidas e o sistema foi automatizado. O que acontece? Você digita o KNAI, ele diz, olha, aqui pode, aqui não pode, mas de maneira automatizada. Antigamente chegava o pedido, a pessoa via, empilhava, vou ver depois. Cara, então assim, para dar o dinamismo econômico que a gente precisa ter, a cidade precisa se preparar. E isso é inovação. É inovação. Então assim, o Leandro falou de duas coisas simples, né? Que é a questão de compra e que é a questão de tempo de abertura de empresa. Cara, é simples de fazer. Tem município aqui na região que às vezes demora um mês para abrir empresa. E é verdade. Às vezes o prefeito está viajando, fica 15 dias fora, está de férias. Se o prefeito não der o chamego lá não sai a empresa. Não, ele tem que saber se, né, às vezes até se for o inimigo dele político, ele não abre, né? Deixa lá. Veja, essas questões que são questões básicas, né, que está dentro da lei geral da micro e pequena empresa, essas duas questões aí, se o cara aplicar a lei geral da micro e pequena empresa, foi criada lá em 2006, cara, ele faz toda a inovação no processo empresarial da prefeitura, aí tem toda a parte interna também, né, Leandro? Então veja, quando você propõe uma indicação geográfica, quando você propõe um orgânico, quando você propõe um trabalho de turismo focando as rotas, isso é inovação, é coisa que não tem, né? Então veja, cara, não é tão difícil, mas o prefeito tem que abrir a mente para entender o que é inovação também. E por falar em inovação, você teve na Índia, né, Leandro? O que você encontrou lá que a gente não está aplicando aqui ou que está acontecendo lá, que serve aqui? Quais os exemplos nossos daqui que serve para eles lá? Como é que foi essa viagem? Eu vou fazer um overview assim rápido do que foram esses dias que foram intensos. A Índia é um mundo à parte. Nós estamos falando de um país continental com 1.463 bilhões de pessoas. 7 vezes mais que a população brasileira. Do Brasil. O Brasil tem 213 milhões de habitantes. Tem um estado lá, que é do tamanho do Mato Grosso, que tem 250 milhões de habitantes. População então, assim, brasileira. É o maior agrupamento de pessoas por metro quadrado que eu já vi na minha vida. Mas assim, como é que a Índia se reinventou? Na década de 50, a Índia abriu os institutos federais. Os nossos institutos federais são baseados nessa ideia, nesse conceito. Hoje a Índia tem 23 institutos federais. Começaram a trabalhar formação tecnológica, formação em tecnologia e engenharia. Hoje eles têm um maior contingente do mundo de técnicos qualificados, programadores, engenheiros. Por quê? Porque esses institutos qualificaram a população. E eles também têm o maior crescimento entre os países do mundo. O ano passado a Índia cresceu 8%. Muito parecido com o estado do Paraná. Nós crescemos quase 8%, 7 alguma coisa, foi o estado que mais cresceu. E tem muita sinergia no que eu vi lá, principalmente na área do agro. Mas eu vou te dar um exemplo. Nós visitamos um estado na Índia chamado Gujarat, que é um estado que tem a maior cooperativa de leite do mundo. Essa cooperativa coleta 33 milhões de litros de leite por dia. Os Campos Gerais, que é muito forte a bacia leiteira, não chega a 1 milhão. Essa cooperativa tem uma logística de mais de 5 mil caminhões de coleta. Eles têm 17 milhões de produtores de leite espalhados. Caramba, e fazem... Os números da Índia são fantásticos, são tudo superlativos, né? Mas assim, o que eu vi de muito grande lá? Eu visitei a maior empresa de tecnologia da Ásia, que ela está em Mumbai, que é a Reliance.
ela opera em mais de 80 ramos diferentes, do petróleo à tecnologia a shopping centers. Só no complexo em que eu estava com a comitiva, tinha 220 mil pessoas trabalhando no mesmo espaço. Eu nunca tinha visto aquilo. É 4 vezes o tamanho da minha cidade, concentrado, tudo junto ao mesmo. Então, assim, é algo gigantesco. E eles têm uma expertise muito grande em TI. Outra coisa, a diferença social ainda é gigantesca, mas o que já saiu da linha da pobreza é um negócio espetacular. E eles usam a educação para a transformação social. Eu vi, por exemplo, o trem-bala que está sendo construído em Mumbai. O túnel que passa por baixo do mar, uma obra de engenharia fantástica. E eu sou engenheiro, então eu prestava muita atenção nesses detalhes. Eles fizeram uma ponte em um final de semana, que eles trouxeram a ponte pronta e encaixaram numa autoestrada de 8 pistas. Então, assim, algo que você vê grandioso. E, ao mesmo tempo, você olha para o lado e tem uma favela gigantesca. Então, esse contraste mostra que o caminho, através da educação, através de aplicação prática de tecnologia, de fazer o que está sendo feito aqui. Nós temos aqui startups, a Gênios tem 10 anos, o Rubens falou isso lá, né? Uhum. Provavelmente, o molequinho que veio aqui na primeira ou segunda Gênios, estava com 12, 13 anos, está expondo aqui hoje como empresário, como empreendedor. E nós temos empreendedores aqui na Gênios que já trabalham para empresas americanas. Então você vê um nível que a gente está chegando no território, isso é fabuloso. Porque uma tecla que eu bato muito, a gente sempre conversa com o Ademir, é a questão de ter as engenharias no nosso território. Isso é fundamental para o desenvolvimento de pesquisa, inovação e transferência de tecnologia. Isso é algo que nós temos lutado para que aconteça. O Parque Tecnológico, por exemplo, seria uma... O Parque Tecnológico é o grande presente dos 10 anos da Gênio. Mas já é uma realidade ou ainda está só no papel? Hoje nós assinamos um memorando de intenção. Boa. Deixa eu te explicar como é que é a origem do parque. Em 2023, nós, junto com o Instituto Federal e a Prefeitura de Jacarezinho, nós aprovamos o Parque Tecnológico Científico de Jacarezinho. Existem categorias de parque, nós estamos na categoria em planejamento. O Sebrae entrou com uma consultoria para fazer com que nós pudéssemos potencializar o parque, e nós chegamos no seguinte entendimento: não adianta esse parque ficar só em Jacarezinho. Então o que nós fizemos aqui hoje foi a Prefeitura de Jacarezinho, o Instituto Federal e a UEMP abrindo esse parque, que já é uma realidade, já existe no governo do estado do Paraná desde 2023, para o Norte Pioneiro. Então, o Parque Tecnológico descentralizado, porque quando a gente fala em parque tecnológico, você pensa num local, num prédio. Qual que foi a inovação do nosso projeto? Em 2023, quando o Hugo protocolou o projeto, ele escreveu que o Parque Tecnológico seria os limites territoriais do município de Jacarezinho. Não é um prédio, é toda a cidade. E o governo aceitou. Então, o que a gente está fazendo agora? Esticando os limites para todo o Norte Pioneiro. Então, Cambará tem ambiente promotor de inovação, ele vai trabalhar em Cambará. Faz parte, está associado ao Parque Tecnológico, o Gênios Park Tech, que é realmente um grande presente para o Norte Pioneiro. Nós estamos plantando uma semente aqui, que daqui uma década, se a gente tiver a oportunidade de conversar, a gente vai lembrar esse dia do lançamento dessa ideia. Isso vai transformar a nossa região. Odemir Capello, hein? Veja você, hein? Tudo começou com uma sementinha, um sonho já há alguns anos com a Ficafé, né? Que está aí próximo para acontecer a sua 18ª edição, juntando pessoas, gente que joga no mesmo time, que busca chutar pro mesmo gol, e as coisas não poderia sair de outra forma, né? É um passo gigantesco, não? Assim, veja, né, tudo isso está por trás de pessoas, né? O CPF, né? Porque isso nunca, assim, ninguém foi impedido de fazer isso, né? Só que assim, cara, o estímulo que foi dado e tudo que, né, tem sido trabalhado por várias pessoas, vários CPFs, tem contribuído bastante para que essas coisas aconteçam, né? O Leandro esteve na Índia junto com o prefeito, o Marcelo já viajou também para outros lugares, né? Você esteve na Espanha, tempo atrás? Estive lá semana passada também, né? E assim, cara, nós estamos evoluindo. É um produto aqui, é outro ali, isso vai influenciando. E é o que a gente faz aqui também. A nossa programação aqui, 100% é nossa, não tem palestrante externo aqui. Na Ficafé, 90% a 95% é nosso também, não tem palestrante externo. Então, assim,
nós temos conteúdo suficiente, né, para melhorar o que a gente tem. É claro que nós vamos ter que buscar fora também, mas, cara, veja, o que nós estamos fazendo aqui é com o que a gente tem. Nós estamos indo buscar conteúdo fora, não vou dizer que não precisa, pelo contrário, cara, precisamos de muito conteúdo, muito conhecimento, mas, cara, o que nós temos aqui está nos ajudando pra caramba, para melhorar o que a gente já tinha. Então, né, a questão lá da Feira da Espanha lá, cara, é a quarta vez que nós vamos. Agora que vai dar um negócio direto com a cooperativa. Foram 20 compradores internacionais em rodada lá no evento. A gente já tinha ido outras 3 vezes mostrar o produto. O produto foi ganhando espaço, foi ganhando notoriedade e tal. Hoje, assim, eu ouvi dizer lá de comprador que a goiaba de Carlópolis é a melhor goiaba do mundo. E é. Sim, mas o cara falou. Você tem dúvida? Né? O cara Eu falou, não tenho dúvida. né? Então, assim, cara, essas coisas vão ganhando espaço, né? Então, né, o que a gente está colocando aqui de inovação, eu tenho certeza, Leandro, que se não for isso, vai estar muito próximo disso. Por quê? Porque tem pessoas aqui querendo fazer a coisa acontecer. Eu acho que isso é mais importante. Olha, o papo tá muito legal. Eu sei que a gente poderia ficar aqui o resto da tarde e seria muito interessante. Eu sei que vocês têm outros compromissos. Mas antes de finalizar, eu gostaria que vocês entendessem. Quando eu falo você, eu estou falando aqui pro Odemir, Sebrae, os colegas de Sebrae, o Leandro aqui com o SRI, os parceiros, as prefeituras, enfim, os órgãos que estão conectados nisso. O Odemir falou uma frase muito bonita ontem, quando ele me deu uma entrevista. Ele falava de conectividade. Conexão, né? O foco, mas não é uma conexão de internet, é com conexão para impulsionar o Norte Pioneiro para o futuro. Então isso é muito legal. E hoje pela manhã, depois que vocês tiveram a oportunidade de assistir alguns episódios, ouço a palavra de uma menina de Baiti, que ela teve aqui ela está no 4º ano, trazendo projetos, enfim, e ela falou assim, olha, esse projeto, eu falei, e a Gênios Com, né, o que representa para você? Falou, a Gênios Com, o Sebrae, os parceiros, eles tiraram da minha cabeça e da cabeça da minha família que o Norte Pioneiro é o ramal da fome. Então só por isso vale muito a pena, né, tudo isso, todo esse esforço, todo esse engajamento, viu, Odemir? Que toda essa equipe que vocês estão liderando aí, fazem parte de tudo isso, só por isso já vale muito a pena, viu, cara? Esse foi um dos objetivos da criação do SRI. Então, só por isso ele já está valendo muito a pena todo o esforço que foi feito. De uma certa forma, tentar reter os talentos jovens, né, aqui no Norte Pioneiro. E eu acho que nós estamos conseguindo fazer isso de alguma forma. Claro que esse ciclo de ir e vir acontece, mas nós estávamos para perder população e estamos ganhando população. Isso é sinal de que a gente está cumprindo o nosso dever de casa para reter esses talentos também. Primeiro, vai. Exatamente. O que eu estava, enquanto você estava falando, estava olhando esse símbolo que está do seu lado aí. Esse microfone, na verdade, ele representa conexões. Cada nó desse, cada brilho desse, cada ponto de interligação é a nossa missão. Então essas conexões, isso é um diagrama de rede de conexões e isso representa a nossa identidade. Então é todo mundo de mãos dadas para o desenvolvimento territorial. Não tenha dúvida nenhuma que cada município é diferente, tem sua particularidade, cada um tem sua cabeça, mas se você tiver um objetivo comum, você caminha junto. Eu acho que esse é o foco. Queria muito agradecer. Primeiros 10 anos, chegamos à primeira década, né? Os 2 dígitos, né? E daqui para frente, só para encerrar, uma opinião de vocês aqui, que vocês enxergam a Gênios Com daqui 10 anos? Como é que vocês enxergam? Bom, eu espero que todo esse trabalho suscite novas lideranças, porque a gente precisa de continuidade. Boa. Essa é a minha última Gênios como presidente do SRI, nós temos uma particularidade que é não ter reeleição. Então, a cada 2 anos, você tem que ter um novo líder. Isso é fundamental para o processo de desenvolvimento de lideranças. Nós precisamos ter lideranças com visão, que leve um território, que ajude a levar um território para o destino da meta que foi traçada. Então, eu espero que daqui 10 anos nós olhamos para trás e possamos dizer, valeu a pena, Odemir, valeu a pena todo o suor, né, toda a lágrima. Eu acho que isso é o legado. O Odemir falava no início, é o legado que todos aqui deixam, desde os fundadores, desde quem começou esse trabalho. Isso tem que se perpetuar.
Então, nós vamos passar. Isso é uma questão, isso é fato. Mas a ideia, o conceito, a missão continua. E aí? E para você? Eu acho assim, todo lugar tem pessoas que gostam do lugar que mora, do território. Né? Só que aqui nós temos propósito. Nós temos um propósito a cumprir, de ver o território cada vez melhor, de manter o nosso jovem aqui, de criar oportunidade para que o jovem fique aqui. Então, cara, aí tudo é válido. E nós temos pessoas fazendo isso, né, Leandro? A política ajuda também, mas se não tiver gente, como o Leandro, como, né, o Jailton, o Hugo, né, o pessoal que está no SRI, citar nome nesse momento, às vezes é mais complicado, mas assim, cara, tem os consultores, né, a Rubel, o Alcione. Sim. Então, assim, tem muita gente, cara, interessada que não é só da política, né? Então, e temos políticos bons também, nesse momento, tá? Bom. Que a gente, né, nós precisamos, né, o Leandro falou, né, de ter político que nos represente também, né? É isso que aí. seja daqui. É isso aí, gente. Olha, eu quero finalizar esse nosso papo aqui, resumindo um pouquinho do que um velho sábio me disse certa vez, Leandro Eudemir. Ele me disse assim, o que você vai ser daqui 10 anos? E aí eu disse, eu quero ser jogador de futebol, Não, ele falou, não, você não entendeu a pergunta. Eu lhe perguntei o que você vai ser. Eu falei, mudou, né? Porque aí começa a pensar, falou, não sei, eu não tinha certeza, eu tinha 14 anos. E aí ele disse assim, eu sei exatamente o que você vai ser. Ele disse assim, você será o resultado do hoje. Então eu vejo a Geniuscom daqui 10 anos, mas muito potente. Porque ela será o resultado do que vocês fizeram até aqui. Esses 10 anos, com essa pujança toda que a gente está vendo, não tem outra forma de enxergar isso que não seja uma feira ainda, uma vitrine ainda maior e melhor. Gente, Leandro Lima aqui com a gente, presidente do SRI, que é o Sistema Regional de Inovação. Ele também é servidor público municipal da Prefeitura de Jacarezinho, ocupa o cargo de secretário de Comércio, Indústria, deixa eu ver aqui, Leandro, secretário de Indústria, Comércio, Turismo, Serviço e Inovação daqui de Jacarezinho. E o Odemir Capello, que é consultor do Sebrae há mais de 30 anos aqui na nossa região, ajudando a transformar este território. A Geniuscom esse ano tem o tema Criar, Transformar e Pertencer. Somos a mudança que fortalece o norte pioneiro do Paraná. Parabéns, meu caro. Obrigado aí, viu, cara? Muito bom. Deus ilumine e proteja. Amém. Obrigado, viu, cara? Ó, não saia daí, eu vou dar um giro com os caras agora na Geniuscom e volto já já. Manda mensagem, vai me mandar.